Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, e deixa aí. Antes eu quero falar alguma outra coisa, mas deixe sua Bíblia aberta em 1 Pedro, que vai ser a nossa base dessa mensagem. Então, tudo isso que eu estava falando, nós tivemos lá o Jardim Noroeste, nós temos um trabalho todo sábado, que já está completando agora 2 anos, que nós servimos, faça chuva, frio, todos os dias nós estamos lá às 11 horas da noite, na antiga rodoviária, na Barão do Rio Branco, e nós começamos modestamente. Hoje nós estamos servindo em torno de 95 marmitex de primeira qualidade para os irmãos de rua, moradores dependentes químicos. Ontem estava chovendo, a gente vai da mesma forma, não tem problema, a equipe também se prontifica a estar lá, faça chuva ou faça sol não, porque é 11 horas da noite, né? Mas faça frio, nós estamos lá. E Deus tem abençoado esse trabalho, e eu, para misericórdia do Senhor, estou inserido nesses trabalhos sociais, e eu amo isso, amados. Isso mexe muito com o meu coração, mexe muito com o meu sentimento, é uma coisa que eu adoro fazer, sabe? Eu amo mesmo estar lá na rua, estar com as pessoas, eu amo falar do amor de Deus, oramos pelas pessoas, nós abraçamos as pessoas na rua, não importa o estado que elas estão, normalmente não estão limpinhas, igual estão vocês nesse momento, não estão cheirosos, mas nós abraçamos aquelas pessoas, e a gente entende que é um pouquinho que a gente pode fazer para aquelas pessoas. A gente faz, nós amamos aquelas pessoas, e é um amor como Deus nos amou, dentro da incondicionalidade, é um amor incondicional. Nós não estamos ali para julgá-los de forma alguma, porque eles estão ali, não é esse a nossa meta é amá-los incondicionalmente, e levar a eles este alimento espiritual e o alimento físico, a roupa e etc. E eu amo realmente fazer isso, pela misericórdia do Senhor, estou muito inserido neste contexto. Então eu recebi um livro de presente do pastor Fernando, alguns dias atrás, um livro da Ed Becker, acho que muitos irmãos já conhecem, né? Chama-se Constrangidos pelo Amor. Sabe, amados, eu ganhei ele no domingo à noite, no primeiro culto, no segundo culto, eu fui para casa, e aquele livro assim, não sei o que estava me chamando tanta atenção, eu guardei ele, falei, vou ler depois, mas não deu. O Espírito começou a movimentar meu coração ali, e eu fui lá e peguei, abri o livro, tinha até uma dedicatória do pastor Fernando, e ele disse, olha, esse livro é raro, esse livro é muito raro, e eu consegui encontrar, e quando eu peguei esse livro, para mim, o Espírito falou que era para o Senhor. Eu falei, amém, e eu comecei a ler. Se eu me emocionar, vocês me perdoem. Eu comecei a ler o livro, amados, e comecei a meditar naquele livro de uma forma assim, superficial no começo, confesso o meu pecado, mas conforme eu fui degustando a palavra, e vendo a profundidade do envolvimento do Espírito Santo de Deus com a vida daquela mulher, daquela missionária, aos 16 anos ela foi chamada em um culto para servir ao Senhor, aos pobres, aos miseráveis, 16 anos, e ela gozando de uma situação financeira privilegiada, dentro de um culto ela ficou 3 horas com as mãos erguidas, glorificando o nome do Senhor, e Deus falando com ela durante 3 horas, você vai levar o meu nome aos pobres, aos miseráveis, aos necessitados, aos aflitos, e por aí foi. E aí ela começou a entender a profundidade daquela palavra, e começou a buscar o Senhor, e naquele dia ela já viveu algo sobrenatural na presença de Deus, sobrenatural. E ela relata, amados, tantas coisas sobrenaturais, aonde ela está atualmente, em Moçambique, tem um projeto chamado Íris. Eu falei aqui no sábado que o brasileiro não conhece o que é miséria extrema. Nós não conhecemos miséria extrema. Nós conhecemos os nossos miseráveis, os nossos pobres, os nossos necessitados, mas a miséria extrema, talvez até pela misericórdia do Senhor, o brasileiro não conhece. Eu nunca vi, amados. E olha que eu trabalho na obra social, já fui no Dom Antônio, no Paraguai, já fui em alguns lugares aqui em Campo Grande, em outros estados, eu nunca vi a miséria extrema que existe na África. Lá a pessoa morre de fome literalmente.
Seus parentes têm que largar umas crianças, um adulto, uma senhora, porque não tem como alimentá-las, e elas morrem literalmente de fome, jogadas. E esta mulher ela foi incumbida de levar a palavra de uma forma extraordinária lá para esses miseráveis. E eu comecei a ler o livro, e ela começou a relatar, amados, coisas sobrenaturais, e eu comecei a ficar com o meu coração assim, não tem explicação assim em palavras, mas você vai sentir isso. E ela começou a mostrar ali os milagres que Deus realizando através da obra dela. Obviamente que eu estou sendo assim bastante superficial dentro da palavra, mas você vai ter oportunidade de ler esse livro que você vai sentir esse desejo, tenho certeza. E ali começou a relatar milagres do Senhor Jesus, milagres extraordinários, amados, que humanamente você duvidaria. Alimentaram a multidão com 5 frangos, 400 pessoas, famintas, e Deus fazia uma multiplicação de 5 frangos e um pouquinho de arroz, e 400 pessoas sentadas a comerem à vontade. É um milagre da multiplicação, aleluia. Ela foi em uma aldeia, amados, para a glória de Deus. Ela foi em uma aldeia onde muitas pessoas eram cegas de nascença, ou porque lá existem guerras, lá existe um martírio das pessoas, pela sede de dinheiro, sei lá o que, de poder das pessoas, elas destroem outras pessoas. E as crianças desta irmã oravam pelas pessoas, tocavam nos olhos das pessoas, e aquilo começava a acontecer milagrosamente, do branco passava para outras cores, e elas começavam a enxergar e glorificar o nome do Senhor, coisas extraordinárias. Um menino que foi jogado em um lixão para morrer, cheio de sarna, com 12 anos, bem raquítico. A irmã pegou e trouxe para o lar, e em 2 anos, esse menino virou um missionário. Em 2 anos ele começou a pregar do amor de Deus, e um dia em um culto de adoração, porque o culto lá é diferente do nosso, lá não tem parede, lá não tem teto, lá não tem ar-condicionado, e o calor é de 42 graus na sombra, e à noite é muito mais de 35 graus, não tem um microfone, não tem chão, não tem as cadeiras almofadadas, não tem nada disso, lá é na terra, eles não sentam, ficam em pé. E sabe qual é o tempo de um culto? 5, 6, 7, 8 horas. Sabe do quê? De adoração ao Senhor. Eles não estão preocupados com a sua situação, porque ela mesma relata que todas as vezes quando havia uma necessidade, por maior que fosse a necessidade, Deus supria. Deus supria. E aquele menino, ela relata que ficou 10 horas deitado com o rosto em terra, na terra batida, adorando o Senhor Jesus. Aquilo começou a me impactar e tem me impactado até hoje. E eu falei: Senhor, eu quero isso para a minha vida. Senhor, eu desejo isso para a minha vida, porque eu não tenho visto os teus milagres acontecerem. Eu tenho feito isso e comecei a enumerar aquilo que eu estava fazendo, que era absolutamente nada, muito pouco. Mas naquele momento meu coração se encheu de alegria e de orgulho. E eu ouvi claramente o Espírito Santo falar ao meu coração. Quarta-feira passada nós nos reunimos aqui para orar, com a liderança da igreja. E os irmãos começaram a conversar e meu coração começou a disparar. Eu falei: não, Senhor, é algo na minha cabeça, eu não vou falar, eu vou ficar quietinho aqui no cantinho que eu estava. Mas o Espírito começou a falar ao meu coração, e eu comecei a me perturbar, eu vi que ia ter um ataque cardíaco se eu não falasse. E eu falei: amados, nós estamos cheios de orgulho. Aí eu falei: mas Espírito de Deus, por que eu estou cheio de orgulho? Se eu faço a tua obra, amados, não é porque eu quero fazer a obra, mas é da maneira que eu me dirigi ao Espírito Santo de Deus.
querendo algo que venha talvez a glorificar a mim e não a Deus, porque o meu contexto é totalmente diferente do contexto daquela missionária. E o Espírito falou ao meu coração: você está cheio de orgulho. E eu entendi o que Deus falou ao meu coração naquele momento. Compartilhei com os pastores e chorei muito. Chorei muito. E pedi a misericórdia do Senhor. Por isso eu pedi para você abrir em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Antes de lermos, no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 3 diz: mas quando tu deres esmola, não saibas a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, começa falando aos jovens: semelhantemente vós jovens sede sujeitos aos anciões. E a outra parte diz assim, ó: e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então a palavra que eu quero falar com você nessa noite, amados, eu sei que ela é muito extensa, ela é muito rica, ela precisaria de horas e horas para que nós pudéssemos entender ou compreender a profundidade dessa palavra, mas é sobre humildade. É sobre humildade. Talvez tudo isso que nós fazemos na igreja, tudo isso que nós procuramos realizar para a glória do Senhor, é muito bom, é maravilhoso, mas tudo que nós fazemos, nós temos que entender que tem que converter-se na glória para o Senhor. Tudo tem que ser para a glória do Senhor, e às vezes nós nos sentimos orgulhosos. Não, eu estou numa igreja que faz isso, e enumeramos tantas coisas, e isso é orgulho. E nós precisamos transmitir para vocês este contexto de humildade, que tudo que nós fazemos, tudo que nós realizamos para Deus ainda é muito pouco, em vista daquilo que Ele fez por nós. Por isso nós temos que entender, amados e eternos irmãos, que a humildade, diz a própria palavra, é o princípio da sabedoria e da adoração ao Senhor. Quando eu ouvi, eu fiquei assim chocado, amados, eu fiquei entristecido, eu confesso a você, porque o Espírito disse: você não está preparado ainda para realizar esses milagres. Eu falei: Senhor, como eu não estou preparado, Senhor? Eu te amo tanto, eu tenho tanto amor pelas vidas, mas você ainda não está preparado. E a igreja talvez não esteja preparada, porque o que nos separa do verdadeiro mover de Deus é o orgulho. Será que se nós realizássemos agora os milagres que está sendo realizado neste momento lá em Moçambique, isso seria convertido para a glória de Deus ou para a nossa glória? Vamos entender um pouquinho. Eu procurei entender o que significa humildade. Humildade é um adjetivo de dois gêneros, que descreve alguém, preste atenção, de aparência simples, humilde, modesta, submissa e recatada. A palavra do latim humilis, na melhor das traduções, significa ficar no chão. E eu entendi que este é o padrão do verdadeiro servo. O servo do Senhor, ele é exatamente o que esses adjetivos estão falando. Ele é humilde, ele é simples, ele é modesto, é submisso, e o seu rosto tem que ficar no chão. Esse é o padrão que esta mulher de Deus tem ensinado a muitos missionários do Brasil inclusive tem alguns lá, e do mundo. Muitos missionários da América do Sul, da Europa, vão lá fazer estágio com essa mulher. Ardeu muito meu coração conhecê-la, ardeu muito meu coração estar lá. Vi algumas fotos, procurei na internet o projeto Íris, já tem mais de 20 e poucos anos, sabe? Talvez
Naquele momento que eu falei, Senhor, eu quero viver isso, eu quero viver os milagres. Quantos de nós estamos vivendo esses milagres do Senhor? Quantos de nós estamos vendo as pessoas enxergarem? Quantos de nós estamos vendo os aleijados, os coxos andarem? Quantos de nós estamos vendo o sobrenatural de Deus agir de uma forma da qual a palavra de Deus tem afirmado que pode acontecer, ou nós temos apenas ouvido falar? Muito poucos, amados, muito poucos milagres. Quantas vezes você viu uma pessoa ressuscitar depois de estar clinicamente morta? Eu nunca vi. Sirvo ao Senhor há muitos anos, nasci em berço evangélico, ouvi falar, mas eu nunca vi. Por que eu nunca vi? Porque eu creio que a igreja de 40 milhões de pessoas, a grande maioria de nós, vivemos o evangélico baseado na teoria. Estamos muito preocupados com a teologia, estamos muito preocupados em dar discursos com palavras bonitas e com excelência, estamos muito preocupados em ordenar uma igreja, temos uma caixa de som maravilhosa, um som muito bem equalizado, estamos muito preocupados com essas coisas, com roupas, com a humildade, talvez externa, mas não interna. Temos investido muito nas coisas que são temporais, e temos investido muito pouco naquilo que diz a palavra de Deus. Humilhai-vos, buscar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Isso custa tempo, mas é a única maneira de ver os milagres de Deus que estão dentro da sua palavra acontecerem em nossas vidas. É a única maneira. Aleluia. Humildade é também reconhecer que sobre nós existe Deus, superior, criador de tudo e de todos, cheio de justiça e misericórdia. Jesus, quando esteve na terra, ele era 100% homem, mas também 100% Deus. Por isso temos que ter entendimento que nada pode impressioná-lo, nada, porque todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, e tudo que existe é dele. Colossenses capítulo 1, versículo 16 diz assim, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam potestades, sejam principados, tudo foi criado por Ele e para Ele. Então o que nós podemos dar a um Deus que tem tudo? Será que nós podemos impressionar o nosso Deus? Também é autor e consumador de nossa fé. A humildade perante Ele nos leva a compreender essas coisas e o plano de salvação. Sendo assim, nossa arrogância apenas nos impede muitas vezes de desfrutarmos o melhor de Deus. A falta desse requisito básico da humildade nos leva a nos afastar do sobrenatural de Deus. E o sobrenatural de Deus, amados, não é momentos apenas com Deus, não é apenas moveres no Espírito Santo, falar em línguas, o repleplé, isso é maravilhoso, mas não é só isso. É muito mais do que isso, muito mais do que isso. Humilhar-se perante o Senhor é reconhecer sua condição diante dEle. Deus usa quem Ele quer, mas Ele usa quem está disponível. E o requisito básico para cumprir seu chamado ministerial chama-se humildade. Humildade. Porque mesmo as pessoas ricas, não estamos falando de dinheiro, elas podem ser humildes. O pastor disse aqui, no primeiro culto, pastor Marcos, que muitas vezes nós recebemos de Deus dinheiro e nós fazemos o quê? Seguramos esse dinheiro. Não abençoamos a igreja, não abençoamos as vidas. Igreja, não estou falando tempo, estou falando vidas. E muitas vezes pessoas que têm condições financeiras, graças a Deus, também são humildes, porque o contrário da humildade chama-se arrogância.
Aí a arrogância, Deus resiste. É o que diz a palavra do Senhor. E reconhecer a nossa própria nulidade diante de Deus também é ser humilde. Compreender e saber quem somos perante Deus também é humildade. Deus quer mover o nosso interior e precisamos servi-lo com humildade, com aquilo que nós temos dentro de nós. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2 e no versículo 8. Filipenses 2, do 2 ao 8. Diz a palavra: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atenda para cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. A Bíblia diz que o Senhor foi envergonhado, humilhado e amaldiçoado por nós, porque a Bíblia diz: maldito aquele que for pendurado em uma cruz. Se fez maldição por nós, humilhou-se de forma única, para que nós fôssemos resgatados, e nos deixasse esse exemplo a seguir. Se nós olharmos para a profundidade dessa palavra, amados, lamentavelmente nós estamos longe de cumpri-la. Nós corremos todos os dias e todas as horas em prol de nós mesmos. Damos para o Senhor aquilo que é sobra do nosso tempo, sobra dos nossos recursos. Falamos: Senhor, tudo que eu tenho, o Senhor é teu, incondicionalmente, louvamos e cantamos dessa forma, mas teoricamente. Na prática, a hora que der 9h20, você vai começar a olhar para o relógio. O que eu posso dar a um Deus que tem tudo? Será que todos os meus diplomas, meus certificados, toda a minha inteligência, toda a minha sabedoria vão impressionar a Deus? Sabe que o que eu sou hoje, eu vou conseguir impressionar a Deus? Eu estava tentando impressionar a Deus. Quando eu estava falando, não porque eu estava querendo ver os milagres de Deus, ver as coisas de Deus acontecer aqui na nossa cidade, no nosso meio, com as nossas pessoas. Não foi por isso que o Senhor falou comigo que eu não estava pronto, mas foi da maneira que eu falei, arrogantemente, orgulhosamente, porque eu estou fazendo algo, é tão pouco. Eu não sou exatamente superior a nenhum daquelas pessoas que nos atendemos lá na rua. Eu sou tão carente e necessário da salvação do Senhor quanto eles. Um amigo meu disse numa reunião: eu preciso apenas de 24 horas para me desviar, porque se eu sair da presença do Senhor em 24 horas, eu me desvio da presença do Senhor. Não quero teorizar, não quero fazer aqui nenhuma teologia para a tua vida, sempre salvo, eternamente salvo, não, mas a palavra não diz isso. A palavra diz que eu tenho que vigiar a cada momento da minha vida. A palavra diz que eu tenho que estar inserido e alicerçado em Deus todas as horas e minutos da minha vida, senão eu posso o quê? Me desviar. Mas da maneira que eu agi, é que Deus me corrigiu. E a Bíblia diz que Deus não corrige quem não ama. Deus chama atenção e corrige só aquele que Ele ama.
Será que toda a minha capacidade, tudo aquilo que eu tenho conquistado, vai conseguir de alguma maneira impressionar ao meu Deus? Não vai, porque até isso é arrogância, é falta de humildade, é orgulho. Até quando nós falamos aqui, olha, nós somos uma igreja pequena, mas nós somos metidos, nós estamos sendo orgulhosos. Nós estamos sendo orgulhosos, porque nós temos que dizer exatamente o contrário. Nós precisamos da misericórdia do Senhor para poder avançar. Não somos ninguém sem o Senhor. Precisamos nos revestir da humildade para que o Senhor olhe para nós e nos abençoe da forma que deseja o nosso coração. Mas primeiro diz a palavra que todo aquele que a Ele for, tem que entender que Ele é galardoador, mas com espírito de humildade. Essa palavra que nós acabamos de ler anula a soberba e exclui a presunção, mas uma coisa importante que ela não faz, ela não tira os dons que Deus te deu. Deus continua a te amar. Ser uma pessoa humilde não é ser bobo, não é ser bobo, e também não é ser humilhado, são duas coisas completamente diferentes, amados. Ser humilde é entender a sua condição perante Deus, nós estamos falando das coisas espirituais. Não é você vestir uma roupa rasgada, uma roupa, sei lá, de saco, que vai, a parte externa vai trazer a você algo como você é humilde, não é nada disso. Não é as pessoas ludibriarem você, não é nada disso. As pessoas aproveitarem de você, porque pessoas vão tentar aproveitar de você. Nós temos vivido e vivenciado isso todos os dias. Às vezes estamos alimentando uma pessoa, ela vem e conta uma história, a gente sabe que não é verdadeira. Nós sabemos que se dermos algum valor na mão daquela pessoa, ela vai lá e compra uma droga naquele momento. Ela é dependente daquilo. Nós sabemos disso. Não é ser ludibriado e ficar abrindo os bolsos e tal, tirando a sua roupa. Se Deus mandar, você vai fazer. Mas Deus tem que ser claro, mandar isso a você. Mas para que você entenda e ouça a voz de Deus, você precisa entrar na presença do Senhor com humildade. Você pode ter uma retórica maravilhosa, você pode ter um português lindo, você pode ser o cara, mas sem humildade, não surtirá efeito nenhum, continuará tudo dentro da teoria. E Deus não é um Deus de teoria, Deus é um Deus que faz, Deus é um Deus do sobrenatural, Deus é um Deus que cura, é um Deus que faz coisas lindas, extraordinárias, e a Bíblia diz que quando crê, nós somos comissionados para executar a vontade do Senhor, em todas as áreas da vida das pessoas. E se Deus nos comissionou, Ele disse, olha, no meu nome, quantas vezes você colocou a mão sobre uma vida, e aquela vida foi transformada, quantas vidas você curou através do poder do sobrenatural de Deus, que flui de você, na vida de uma pessoa, quantas vezes? Se você não fez isso nenhuma vez, tem coisa errada, tem coisa errada. Um grande pregador americano, de multidões, o alvo dele era a África do Sul, a África do Norte, que o Sul é rico, né? Mas enfim, a África. Por que nós falamos tanto da África? Porque durante muitos anos, pairou uma maldição sobre aquele continente, mas isso está mudando, Em pouquíssimos anos a África será o continente onde mais terá crente no mundo. O mover lá de Deus, ele é tão sobrenatural, ele é tão profundo, que até crente duvida. E esse irmão, ele disse, Senhor, eu não quero ir para lá apenas por ir, eu quero ver coisas acontecerem lá. E esse homem começou a pregar para a grande multidão, mas sabe como que ele chamava a grande multidão? Deus deu uma estratégia para ele. Ele chegava numa cidade sempre no velório,
sempre no velório. Alguém já deve ter lido esse livro, é bem antigo. Ele chegava no velório e participava desse velório, começava a orar por aquela pessoa, e sabe o que Deus fazia? Ressuscitava aquela pessoa. Uma pessoa literalmente morta, clinicamente morta, pronta para ser enterrada. Imagina, você está entendendo a profundidade disso? Esse homem chegava lá, estendia sua mão e clamava o nome do seu Jesus, e com a autoridade que a palavra de Deus determina que você tem que ter, nós precisamos ter, experimentá-la, vivê-la. Ele dizia: em nome de Jesus, fulano, levanta e anda, aleluia, e o milagre acontecia. As multidões viam, centenas e milhares, para ouvir a voz daquele homem que através de Jesus ressuscitou uma pessoa. Você sabia que ninguém tem esse poder, nem Satanás? Com toda a sua polpa, porque Satanás tem muita polpa, não consegue ressuscitar nem uma formiga, mas o Senhor Jesus consegue, para a glória do nome do Senhor. Ele pregava a multidões, amados. Mas antes disso, a história dele é muito profunda. Ele viveu um período de arrogância, formado em teologia na faculdade, não sei das quantas, pós-graduado em teologia, não sei aonde, professor da universidade teológica, não sei das quantas. Tudo isso é bom, é ótimo, necessário e maravilhoso. Mas se você não tiver intimidade, humildade com o Espírito Santo de Deus, a letra mata. A letra mata. Porque a intimidade com o Espírito Santo de Deus é humildade, é o que diz aqui, humilde, rosto em terra. É isso que interessa para Deus, porque Deus olha para dentro de você e não a sua parte externa. Aleluia. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e procede a honra, vai a humildade. Provérbios capítulo 15, versículo 33. A busca da sabedoria passa por esses dois mandamentos, a humildade e o temor. Os dois andam juntos. Não devemos confundir humildade e servo como ser humilhado, como eu já falei, ou aparência, roupas, etc. Deus não olha como o homem vê. Como o homem vê. 1 Samuel capítulo 16 e versículo 7 diz assim: porém o Senhor disse a Samuel, uma parte bastante conhecida da palavra de Deus, estava falando respeito a Saul: não atendes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor vê o coração. Você pode esconder de quem você quiser, você pode até ter um rostinho de pessoa humilde naquele momento, fazer a obra do Senhor de uma forma maravilhosa, servir as vidas, pode, amém, aleluia. Mas se dentro de você não tiver o espírito de humildade na presença do Senhor, sabendo que tudo que você está fazendo tem que convergir a glória para o Senhor. Você sabe, uma das coisas mais perigosas que existe no ministério social é a adoração àqueles que fazem a obra do Senhor. Eu ensino para a minha equipe, irmãos, quando a pessoa vier até você e começar a te elogiar, o que eu falo para vocês? Peça, diga, irmão, aleluia, glória a Deus. Você não tem uma oferta para o ministério? Você não tem uma oferta, sabe por quê? Porque bajulação, sabe? E vanglória não pode ser para nós, porque o que nós fazemos no nome do Senhor não pertence a nós, pertence a Ele, a glória pertence a Ele, porque a glória e o poder emana dEle, não de mim. Eu sou servo, e servo não tem glória aqui. Vou explicar para você sobre o galardão, mas é no final. Nós somos servos, a glória pertence ao Senhor, porque quando nós temos um espírito de humildade, amada igreja, é o Senhor que nos recompensa, não é vocês.
não é vocês. Talvez você chegue no irmão e fale: irmão, que bênção que você está fazendo, isso pode estar prejudicando o teu irmão, e não abençoando a vida dele. Sabe como você pode ajudá-los? Orando por nós, nos apresentando na presença do Senhor, jejuando por nossas vidas, porque nós estamos lá no front, nós amamos estar lá, nós amamos estar lá, e Deus olha para dentro de nós e vê aquilo que nos move. Aquilo que nos move não é algo simplesmente humano, não é uma recompensa na terra, porque a Bíblia diz: se eu esperar alguma coisa somente nessa terra, eu sou o pior de todos os seres. A nossa esperança é muito mais além, muito mais além. E nós nos movemos em espírito de humildade, porque entendemos que a glória pertence ao nosso Deus. Deus não olha como nós olhamos, da aparência externa. Deus olha para dentro de nós, aquilo que nos move. Deus sabe qual é o que nos motiva, o que nos leva a estar na rua, o que nos leva a procurar ardentemente os milagres do Senhor, sair de uma vida teórica. Nós somos bons na teoria, nós somos bons em falar versículos, nós somos bons em entender da palavra, nós somos tão bons em cantar, nós somos tão bons em fazer tantas coisas na igreja, mas teoricamente, e Deus quer mais de nós. Deus quer mais de nós. Deus quer que você se envolva com as coisas dele, o sobrenatural dele. Toda vez que nós nos humilhamos, amados, nós exaltamos o nome do Senhor sobre as nossas vidas, passamos a compreender qual é o valor de Deus, o que Deus realmente significa em nossas vidas. Porque se nós sairmos desse contexto, nós vamos ser apenas religiosos. Vamos lá, como nós éramos, muitos de nós antigamente, dobrávamos perante uma estátua inanimada, fazíamos um monte de sinais, esperávamos alguma coisa que era simplesmente incapaz de ser realizado, fazíamos promessas vãs a entidades que nem nós sabíamos que se existia, duvidávamos, e que realmente são demônios. Deus olha para o coração, intelecto, onde procede todas as coisas. Ele sabe as nossas intenções, nossos sentimentos. Não adianta, jamais poderemos enganá-lo, jamais. Deus sabe o que estamos fazendo na rua ou qualquer outro lugar, Deus sabe. Precisamos refletir, entender que o contrário do natural, do olhar humano, Deus espera que de dentro saia alguma coisa e não de fora. Nós queremos olhar para fora. Cara, o cara é bacana, o cara faz coisas bonitas na rua, mas e dentro? Será que eu sou verdadeiro com Deus para permitir que Deus, através de mim, faça os milagres que eu tenho sonhado? Eu fiquei frustrado, graças a Deus, porque Deus falou assim ao meu coração. Porque talvez se continuasse nessa pegada, amados, logo lá na frente, eu seria humilhado. Graças a Deus que Deus permitiu que os meus olhos espirituais fossem abertos e visse a minha presunção, meu orgulho. Porque eu não estava preparado ainda, mas eu quero estar preparado. Eu chorei muito. E hoje à tarde eu estava lendo novamente uma outra parte de um livro, comecei a chorar. Falei: Senhor, me perdoe, Senhor. A minha palavra nesses dias foi pedir perdão ao Senhor. Toda hora, quando eu olho alguma coisa social, eu começo a chorar e peço perdão ao Senhor. Porque, amados, eu quero viver o sobrenatural de Deus, da forma da qual essa missionária tem vivido. E eu tenho certeza que não é apenas ela, são muitas e muitas pessoas em toda a terra que vivem dessa forma.
Eu não quero viver apenas os milagres de ouvir falar, relatar as experiências dos outros. Eu não quero, para a glória de Deus, eu quero viver o sobrenatural de Deus aqui e agora. É o desejo do meu coração, e eu vou pagar o preço, igreja. Não importa, tem que orar, tem que jejuar. A dificuldade para mim é enorme, porque eu tomo um remédio que me traz assim umas complicações enormes. Então, se eu ficar sem me alimentar 3 horas, eu já começo a tremer, mudo de cor, fica um monte de coisa. Mas não importa, tem que pagar o preço. Jesus era Deus na terra, se humilhou, foi envergonhado, não teve usurpação, ser igual a Deus. Quem somos nós? Carentes da graça e da misericórdia do Senhor. Como somos presunçosos às vezes, nos colocamos acima das pessoas, escolhemos para quem nós vamos pregar, escolhemos pregadores, escolhemos palavras, falamos mal de cantores evangélicos, falamos mal de políticos, quando a Bíblia diz que nós temos que orar por eles, desrespeitamos a nossa liderança. Quem somos nós? A Bíblia diz que nós somos, sabe o quê? Como a erva do campo, que é queimada. A Bíblia diz que nós somos como a erva do campo. A Bíblia diz que nós somos como um pensamento para Deus. Não somos nada. Toda a nossa arrogância, toda a nossa presunção nos torna apenas juízes e nos afastam das maravilhosas bênçãos do Senhor. Nos impede muitas vezes, igreja, de vivenciarmos o sobrenatural de Deus. Falei, Senhor, me perdoe. Eu não quero um Deus de ouvir falar. Jó, diz a palavra, era um homem íntegro, mas teve que sofrer tanto, mas tanto, durante 42 capítulos, para chegar no final e falar, Senhor, agora eu sei quem é o Senhor. Eu te conhecia apenas de ouvir falar, agora eu te vejo face a face. O próprio rei aqui, Saul, presunçoso, a Bíblia diz que ele sobressaía em meio à multidão, mas o seu coração estava longe de Deus, longe de Deus. E quantos outros exemplos nós poderíamos enumerar aqui, mas o tempo não permite. Em Lucas capítulo 6, versículo 45, diz assim, o homem bom, do seu bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do coração fala a boca. Jesus pegou pesado uma vez. Mateus capítulo 12, versículo 34, ele disse assim, raça de víboras, como podeis dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Pegou pesado Jesus, né? Porque ele conhece o nosso interior, e naquele momento ele conhecia a história daquelas pessoas. Se nosso interior é bom, refletiremos coisas boas, e tudo muda em nossa vida. Nos tornamos humildes e sábios, as duas coisas caminham junto, aí nós começamos apenas a crescer em Deus, a amadurecer. Lutaremos por muito tempo contra a soberba e o orgulho, não tem jeito. Mas enquanto nós não entendemos o que significa humilharmos na presença do Senhor, o nosso ministério pessoal não vai crescer, não adianta. Se você não tem nada a oferecer dentro de você, não moverá o sobrenatural de Deus. Nós podemos até alegrar algumas pessoas com palavras bonitas, podemos orar por pessoas,
Mas se nós não formos verdadeiros, amados, cheios do Espírito Santo de Deus, são só palavras, não acontecerá as coisas. Existem pessoas na igreja que estão há anos e não mudam, sempre presunçosos, sempre com problemas, não mudam. Por quê? Porque não se humilham debaixo da potente mão do Senhor, diz a palavra de Deus. Não há mudança. Vamos ver novamente Filipenses 2 e 3, estamos encerrando, que é o padrão de servo. Nada façais por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Sabe que a gente consegue ver essa palavra? Considerar uma pessoa maior do que você, e às vezes essa pessoa está na rua, às vezes essa pessoa está drogada, às vezes essa pessoa está embriagada. Será que nós conseguimos considerar essa pessoa maior do que nós próprios? Não, mas eu estou aqui, eu trabalho 9, 10 horas por dia, eu sou isso, sou aquilo. Tiago capítulo 4, versículo 10, você conhece bem essa palavra. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Aleluia. Lembramos sempre que tudo vem do Senhor e tudo volta para Ele. E Ele nos dá sempre oportunidade de aprendermos sobre o que é ser humilde, e oportunidade de nos humilharmos todos os dias. Esses dias nós estávamos na rodoviária, e começou a chover, e nós estávamos com várias cadeiras, que a gente leva cadeira, mesa, para as pessoas sentarem e alimentar-se. Nós entendemos que isso é dignidade na vida das pessoas, porque um dia a gente viu as pessoas comendo ali, sentadas na marquise, com aquela marmita na mão, e aquilo me chocou. Falei, gente, eu tenho uma casa, eu tenho uma mesa, eu sento na cadeira, almoço com a minha família. Isso é dignidade de Deus. E sentimos no coração de levar as nossas mesas e cadeiras que nós temos aqui, e montamos o restaurante na rua. É maravilhoso. E nesse dia começou a chover, nós recolhemos e colocamos lá embaixo na rodoviária antiga. E começamos a servir as pessoas, e eles são, infelizmente, jogam no chão as coisas, a equipe vai lá, pega o lixo, e cata aquilo tudo, levamos sacos de lixo, e organizamos o máximo que nós podemos ali. Às vezes isso foge da nossa condição, e a administradora do prédio, ela estava de olho na gente, de olho, e de repente lá veio ela, bufando, porque lá o rapaz pegou uma marmita, comeu e jogou lá na frente. Aí a gente vai buscar. E estava eu e o Gred, falou, pastor, ela quer falar com o senhor, ela e 2 rapazes. Amém, pois não. O senhor não tem autorização para colocar essas mesas aqui, é proibido. Eu falei, eu sei, eu conheço a lei, eu sei que não é proibido. Não é proibido, posso colocar ali sim. Mas eu me humilhei na presença daquela mulher. Falei, a senhora me perdoa? Me dá mais 10 minutinhos, e comecei a falar com ela. A senhora sabe como é, a gente cata o lixinho aqui, não, mas eu encontro, não, mas a gente vai mandar uma equipe a partir de agora, fazer a limpeza em tudo para a senhora aqui. E comecei a falar, o Gred falou, pastor, eu já tinha dado um soco nela. Falei, não, irmão, nós temos que nos humilhar. Bom, para encerrar a conversa, ela falou no final, que queria ser parceira nossa. Ela disse, pastor, eu acho legal o que o senhor está fazendo, vem aqui durante o dia para a gente fazer uma parceria, dar um jeito, alguma coisa aqui. Me humilhei na presença daquela mulher, e sabe quem me exaltou? O Senhor. Nós oramos e convergimos tudo aquilo que aconteceu ali para o Senhor. A obra é dele, ninguém pode parar a obra do Senhor. Satanás, com toda a sua presunção miserável que é, ele não pode parar a obra do Senhor. Se nós quisermos ir para a praça, a gente vai ter autorização, o nosso ônibus vai ser entregue a semana que vem, né, Cássio? Daqui 5, 6 dias, está pronto. Pessoas falam, mas não pode fazer isso, então fala que não pode para o meu Deus. Aleluia. Porque se não existir uma lei, Deus vai criar essa lei, para que o nosso ônibus circule, e nós vamos dar banho nas pessoas na rua, para a glória do nome dEle, amados, e toda a glória sempre será para Ele.
Toda vez que você vê, tem uma igreja que está dando banho nos mendigos na rua, está dando alimento, está cortando o cabelo, está escovando o dente, está passando um perfume, você diga glória a Deus, mas tudo isso é para a glória de Deus, aleluia. Tudo tem que convergir para a glória do Senhor, aleluia. Salmo 119, 110 diz assim: a entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento ao simples. Eu quero ser simples na presença do Senhor, para a glória do nome do Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 1 a 8. Irmãos, mais 10 minutinhos, tá? Depois vocês ficam bravos com o pastor Jefferson. Rogo-vos, pois eu, o preso no Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, com que fostes chamados. Essa palavra é muito forte. Eu, preso no Senhor, o apóstolo Paulo, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que eu quero dizer com isso? Que mesmo quando você busca a humildade, Deus vai te capacitar. Deus vai dar dons para que você exerça o seu ministério de forma muito, mas muito poderosa nas mãos do Senhor. Tudo isso que eu falei converge para a glória de Deus, sabe? Tudo que essa mulher está fazendo lá em Moçambique converge para a glória de Deus. Ela entendeu, irmãos, coisas sobrenaturais acontecem com aqueles que estão disponíveis, aqueles que são humildes na presença do Senhor. Se Deus te mandar tirar a sua camisa, você tira a sua camisa, seja humilde, vá sem camisa para a sua casa, amém, vá, faça a obra do Senhor, considere as pessoas melhores do que você, entre na presença de Deus através da humildade e viva o sobrenatural dele de uma maneira que você nunca sonhou, aleluia. Então a nossa conclusão é que Deus é maravilhoso e nos dá a oportunidade de sermos melhores todos os dias. Fomos chamados e comissionados para algo grande em Jesus, para vivenciar os seus milagres. Amados, eu tenho orado e tenho pedido muito: Deus, eu quero ver os teus milagres, Senhor. Eu quero ver cego enxergando, eu quero ver curas sobrenaturais, eu quero ver, amados, eu quero ver, e eu sei que vou ver para a glória do Senhor, com muita humildade no meu coração. Eu tenho clamado, eu vejo pessoas ali feridas, pessoas machucadas, não a parte interna, mas a parte externa, sabe? Tem uma senhorinha que tem uma ferida no pé, Dona Joana, lá no Jardim Noroeste, sabe? Já tem 2 anos, a gente está orando por ela, sabe? Eu coloco a mão, ele falou: Senhor, eu quero ver essa mulher ser curada para a glória de Deus, sabe? Às vezes a gente vai buscar ela lá, porque ela não pode caminhar na distância que a gente está fazendo o projeto, e muitas outras pessoas. Eu fui na casa de um rapaz, esses dias, que eu não conseguia falar, eu só chorava. Um menino de 33, 34 anos, sofreu um acidente de moto, e deu traumatismo craniano, afundou assim a parte do crânio dele, e ele ficou assim, totalmente inútil numa cama, não mexe as pernas, as mãos, ficou cego, mas ele ouve, a consciência dele está perfeita. Eu falo com ele, e ele tenta mexer os lábios, alguma coisa, sabe? Eu comecei a orar, eu não tive fé naquele dia para pedir cura para Deus, eu não tive, estava aí um rapaz, eu orei, pedi a graça de Deus sobre a família, ele tem 2 filhas, mas eu confesso, eu não tive coragem de dizer: em nome de Jesus receba a cura. Eu estou esperando o momento, e eu vou lá, e vou presenciar
Deus ali fazendo sobrenatural na vida daquele rapaz, e eu quero que vocês entendam que ele vai vir até testemunhar aqui para a glória de Deus. É isso que eu quero viver na presença do Senhor. Eu não quero apenas ir lá orar e dizer, ó, Jesus te ama e acabou e eu vou embora. Não, Jesus te ama e vai te levantar deste leito de enfermidade, de morte, para a glória dele, porque aquele que crê, ele disse que faria as obras dele maior, para a glória do nome dele, aleluia. É isso que eu quero ver, é isso que eu quero ver. Eu tenho necessidade que meu espírito fique cada vez mais humilde na presença do Senhor, porque eu quero ver o sobrenatural de Deus acontecer. Sabe por quê? Porque nós estamos nos últimos dias, nós estamos nos últimos dias. Jesus está voltando, Jesus tem pressa. Nós estamos acomodados, igrejas, nós estamos aqui no ar-condicionado, nós estamos aqui climatizados, nós estamos aqui sentadinhos, bonitinhos, mas tem pessoas lá se perdendo, tem pessoas que necessitam de uma palavra sobrenatural, tem pessoas no leito de enfermidade, tem pessoas morrendo, tem pessoas que precisam da intervenção do Senhor, e o Senhor quer usar a tua vida, quer usar a tua vida. E nós estamos aqui satisfeitos, orgulhosos, cheios de nós mesmos. Pegamos nosso carro, graças a Deus, vamos para nossa casa e não há mudança em nossas vidas. Eu quero dizer nesta noite, para a glória do nome do Senhor, que Ele vai constranger pessoas aqui dentro. Ele vai constranger pessoas aqui dentro que não vão mais aceitar ter uma vida medíocre espiritualmente na presença do Senhor, que vão mover os seus corações para que o Senhor traga humildade e use com autoridade a tua vida, para a glória do nome dEle, aleluia. Esse é o desejo do Senhor, é que a igreja dele seja constrangida pelo seu amor, e que você seja constrangido pelo amor do Senhor, e você seja um comissionado autorizado pelo Criador de todas as coisas, a dizer: enfermidade, receba a cura no nome do Senhor Jesus, veja, no nome do Senhor Jesus, levanta-te, anda, no nome do Senhor Jesus. É isso que o Senhor está esperando, essa autoridade, esse desejo ardendo, latejante no teu coração, que se você não fizer, a Bíblia diz que se nós nos calarmos, as pedras clamarão, elas clamarão, sabe? Vamos sair da nossa zona de conforto, é o que Deus deseja, igreja. Eu sei que você tem trabalho, tem a sua vida, tem a sua família, mas se você dá o seu dízimo do tempo para o Senhor, de 24 horas de que Deus te dá, você dá 10% para investir na vida de alguém, coisas sobrenaturais acontecerão na tua vida, e a igreja do Senhor no Brasil, ela vai sair dessa inércia, desta vergonha que nós estamos passando, aonde tantas pessoas têm feito coisas erradas, e nós temos perdido o nosso foco, e Jesus está chegando, Jesus está às portas, e nós temos que entender que o tempo ruge, e nós temos que investir aquilo que Deus te deu, os teus talentos, mesmo a tua parte financeira, para que o Senhor seja exaltado, porque Ele cobrará de você, e a Bíblia diz, que aquilo que nós podemos fazer, e não fazemos, é pecado, e a Bíblia diz, que pecadores ficarão. Eu quero constranger o teu coração nesse finalzinho, quero constranger o teu coração, eu não quero que você saia daqui, e que o Espírito Santo faça exatamente o que fez comigo, toda a minha arrogância, toda a minha presunção, naquele momento você não está preparado para viver o sobrenatural, você não está preparado para viver o sobrenatural, vai lá e humilha-se na minha presença, busque a minha presença de forma qual tal esta mulher tem feito, 12 horas, ela ficou 3 dias, em uma sala orando, 36 horas, quanto tempo nós ficamos orando? Ela ficou 7 dias jejuando,
7 dias comendo pão e água, 7 dias de oração por causa de uma pessoa que estava no lixo, uma prostituta de 14 anos, uma menina que tentou matá-la 200 vezes, estrangulá-la, esfaqueá-la, e a única palavra que saía da boca dela: Jesus te ama, Jesus te ama. Para quantas pessoas nós olhamos determinadamente no Espírito e falamos: Jesus te ama? Quantas pessoas nós falamos? Provérbios capítulo 22, versículo 4: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Mateus capítulo 5, versículo 12, para encerrar: exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiu os profetas que foram antes de vós. Amados, eu quero falar uma coisa para você muito séria hoje. Fique em pé, em nome de Jesus. Muito séria. Se você não está tendo luta, se você não está tendo oposição na sua vida espiritual, tem coisa errada. Tem coisa errada. A Bíblia diz que nós não podemos satisfazer a 2 senhores. Ou nós vamos agradar a um, entristecer o outro, ou o contrário. Se está tudo bem, eu não tenho nenhuma retaliação, está tudo bem no meu trabalho, no meu próprio lar, se está tudo bem na minha vida financeira, eu quero dizer para você uma coisa: tem coisa errada. Você precisa perturbar no mundo espiritual. Você tem que entender a profundidade da guerra que você tem que batalhar para ser vencedor em Cristo Jesus. Se você está fugindo desta batalha, você está em pecado. Se você não tem um espírito de humildade, você está em pecado. Se você não tem auxiliado ninguém, você está em pecado, porque a palavra de Deus diz que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. E comissionamento não é para pastor, para missionário, não, é para todos. Para todos. Eu quero incomodar Satanás. Eu quero incomodar Satanás todos os dias. O nosso projeto é só sábado, nós queremos sair segunda, terça, quarta, quinta, nós queremos incomodar Satanás. Porque muitas pessoas daquelas que nós atendemos nos últimos 2 anos, hoje estão nas igrejas. Hoje voltaram para os seus lares, muitas pessoas voltam lá e falam: irmão, não para de fazer o que você está fazendo. Não para. Um rapaz, eu não lembro o nome dele, mas ele chegou lá um dia gordinho, arrumadinho. Ele disse: pastor, eu vim aqui, não tinha como não vir aqui, eu vim dar um testemunho. Eu vim dar um testemunho. Eu falei: fala, bênção. Ele disse: olha, não para de fazer o que vocês estão fazendo. Não para de fazer o que vocês estão fazendo. Eu estava na droga, eu estava na rua, e aí eu vim até vocês. Um rapaz me abraçou, chorou comigo, orou pela minha vida. Sentei, me alimentei, e naquele momento eu não aguentei mais. Eu fui para minha casa, pedi perdão para minha mãe, pedi perdão para minha família, voltei para a igreja. Estou lá glorificando o nome do Senhor. Falei: aleluia. Sabe, amados, nós não estamos ali para julgar. Nós ouvimos muitas pessoas dizer: irmão, isso não vale a pena o que você está fazendo, isso é perda de tempo, isso é perda de tempo que você está fazendo lá, alimentar vagabundo, drogado, isso não adianta. E sabe quem fala isso para mim? Os crentes. Os crentes.
Os crentes que falam isso para mim. Não é nem os caras do mundo. A mulher administradora, ela é do mundo, é espírita. Ela falou: não, pastor, eu preciso ajudar o senhor. Ela veio contra a minha pessoa, contra o projeto, contra as coisas de Deus. Mas naquele momento ela mudou completamente o discurso dela. Mas os crentes falam para mim: pastor, isso é perda de tempo. Alimentar vagabundo, drogado, isso não dá resultado. A Bíblia diz que nós plantamos a semente, outros regam e outros colhem, mas é o Senhor que dá o crescimento. Não sou eu, é para a glória dele. Eu nada posso fazer, porque 1h da manhã eu queria estar em casa agarradinho com a minha esposa dormindo. Eu não quero estar carregando caixas, eu não quero estar me expondo. Chegamos em casa tudo fedido, aquele cheirinho peculiar de quem não toma banho há semanas. O nosso desejo é estar lá em casa. O nosso desejo é estar lá na casa da pastora comendo um churrasquinho. Fica a dica. Esse é o meu desejo, é humano. Mas isso não agrada ao meu Deus. E se eu quero ver os milagres dele acontecer, eu tenho que me humilhar na presença dele. Eu tenho que fazer a sua vontade. E a vontade do Senhor é boa, é agradável e é perfeita. E se Deus te enviar alguém, por favor, não negligencie. Atenda o chamado do Senhor. Talvez você fale: mas a minha pegada não é estar lá na rua. Mas todos nós somos chamados para fazer a diferença na vida de alguém. Feche teus olhos. Eu não conheço a tua vida, porque eu vejo exatamente como o homem vê. Eu não consigo ver o teu interior. Mas nessa noite aqui está aquele que conhece todas as coisas. Talvez nós tenhamos sido presunçosos, orgulhosos, cheios de nós mesmos, arrogantes, e temos negligenciado a boa obra do Senhor. Temos nos amedrontado, porque quando nós somos arrogantes, nós temos medo. Mas você pode quebrar tudo isso agora. Abra a tua boca e peça perdão ao Senhor. Nos perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, toda a minha arrogância, toda a minha presunção, Senhor. Perdoa, Senhor, porque às vezes eu acho que eu sou alguém, que eu posso fazer algo, Senhor, por mim mesmo. Deus, eu vejo, Deus, que eu não sou ninguém, não posso fazer nada, Senhor. Eu tenho que entender a minha condição, ó Pai, de nulidade na Tua presença, reconhecer o Teu poder e a Tua glória, porque tudo é Teu, tudo foi feito por Ti, para Ti, tudo tem que convergir, Senhor, a Ti. Eu sei, Senhor, eu sei que o Senhor tem prazer, ó Deus, em atender o desejo do coração dos Teus servos. Mas quando nós entramos em Tua presença, Senhor, com humildade, Senhor, porque eu quero viver, ó Deus, eu quero viver o Teu sobrenatural, Senhor. Eu sei que o Senhor está chegando, e o Senhor vai olhar para mim e dizer: o que você fez no meu nome, o que você fez com a autoridade que eu te dei, tornou isso em orgulho. Mas nessa noite, Senhor, como igreja, eu quero pedir perdão, ó Deus. Eu quero pedir perdão por todo o meu orgulho, Senhor.
Todos esses dias eu tenho pedido perdão, Senhor. Me humilha, mas não afaste de mim o teu Espírito Santo. Que eu veja, ó Deus, as realizações sobrenaturais, Senhor, agora. Não um Deus de ouvir falar, não testemunhos, mas vê, ó Deus, o teu agir agora, no meio da tua igreja, transformações. Levanta missionários, obreiros, cheios do teu Espírito Santo, humildade, ó Pai, no coração, autoridade, Senhor, que vem de Ti, e nos usa agora. Aleluia, aleluia. Oreba sere canta malamanaias. Aleluia, aleluia. Tira, Senhor, do nosso coração o espírito de satisfação. Coloca em nosso coração, Senhor, a tua alegria. Dá a tua direção a cada um de nós, ó Deus, para que a teoria saia de nossa vida e entre a prática. Nós temos momentos maravilhosos na oração, na santificação, na tua palavra. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa por toda a nossa presunção. Não te afaste, Senhor, da tua igreja. Não se afaste da tua igreja, Senhor, porque o Senhor está voltando. E o Senhor buscará um povo zeloso e de boas obras. Nós queremos nos encontrarmos dentro dessa condição, Senhor, com humildade, prostrados ao chão, aleluia. Olhe para dentro de nós, Espírito Santo. A tua igreja clama nessa noite. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Senhor. E nesta semana, Senhor, constranja o nosso coração. Dê-nos oportunidades, Senhor. Dê-nos oportunidades, ó Pai, de colocarmos a nossa fé em prática. Dê-nos oportunidade, Espírito Santo.